Existe um valor muito importante para as linguagens de programação e de um modo muito mais particular e importante para as bases de dados, e é designado por Unix Timestamp. Ora, basicamente o Unix Timestamp é o total de segundos decorridos desde o dia 1 de janeiro de 1970 às 0 horas. E isto porquê? Porque é a data do nosso calendário normal, ou calendário gregoriano, que marca o início da era do sistema Unix. Então, a data de 1 de janeiro de 1970 é considerado o momento zero do sistema Unix. E desde esta data para cá, os nossos CPUs das máquinas e dos smartphones, etc., de vários dispositivos, contêm um contador de segundos que vai contando os segundos de forma automática. O que quer dizer que se nós quisermos ter acesso, através do PHP, ao valor do Unix Timestamp atual, nós podemos utilizar simplesmente a função time. Então, se eu agora executar aqui o meu código, neste caso executar o fecheiro index, que vai ter ali aquele echo time, nós vamos ter a oportunidade de verificar que temos aqui este valor já bastante elevado. E ele corresponde exatamente ao número de segundos decorridos até hoje, até ao momento em que eu acabei de executar esta função, que decorreram desde o dia 1 de janeiro de 1970. O que quer dizer que se eu agora voltar a correr o mesmo código, vocês vão verificar que todos estes valores que aqui estão são iguais, mas foram acrescentados mais alguns segundos que decorrem do espaço de tempo que demorou a executar novamente o mesmo script. E o mesmo acontecerá aqui desta forma. Bom, o que acontece é que este valor é muito utilizado, uma vez que é um valor inteiro, é um número, e não uma estrutura de datas e horas, como iremos ter a oportunidade de ver noutros vídeos sobre o datetime. Este número é muitas vezes utilizado para guardar registros de datas dentro de uma base de dados. Porquê? Porque nós podemos utilizar funções que nos permitem ir buscar a data de um determinado Unix Timestamp. Eu digo Unix, mas é Unix Timestamp, é como vocês quiserem. Bom, este Unix Timestamp vocês podem utilizá-lo, então, muitas vezes em base de dados, e se quiserem acrescentar valores, por exemplo, saber qual é o Unix Timestamp que vai ocorrer daqui a exatamente um dia, o que é que nós teríamos que fazer aqui? Bom, neste caso, apenas teríamos que adicionar a este time, que é o momento atual, o quê? 24, que são 24 horas, vezes 60 minutos por hora, vezes 60 segundos. E por conseguinte, se eu agora executar aqui o meu código, este valor que aqui está, okay, e que já aparece aqui com um 4, portanto maior que aquele que ali está, será o número de segundos que irão corresponder ao Unix Timestamp amanhã pela hora em que eu estou a gravar este vídeo. Ok? Bom, da mesma forma que nós podemos também subtrair valores no sentido de saber qual era o Unix Timestamp há 7 dias atrás, há 30 dias atrás. Bastará para isso acrescentar aqui então a fórmula matemática para ir multiplicando ou subtraindo segundos. Bom, existe ainda uma outra função que nós podemos utilizar e que nos permite chegar a um valor ainda muito mais pormenorizado, que é o valor dos microsegundos do Unix Timestamp. E para isso nós temos aqui a função echo microtime. Obviamente que também é um valor, neste caso não é um valor inteiro, mas sim um valor flutuante, isto é um float, que nós podemos obter aqui de duas formas. Bom, eu vou fazer aqui um clear, e reparem que se eu imprimir aqui o echo microtime desta forma, o que vai acontecer é que vão aparecer aqui dois valores. O valor dos segundos, aqui apresentado desta forma, e depois o Unix Timestamp normal, ok? E esta é a apresentação que nós temos se usarmos a função desta forma. No entanto, se eu colocar aqui um argumento que é o true, o que vai acontecer é que ele vai me devolver um valor com valores flutuantes, isto é, um valor com casas decimais. A explicação está aqui. Ele diz que quando nós chamamos sem o argumento opcional, isto é, o argumento opcional que é has float, isto é, como flutuante, está definido por defeito como falso, e portanto aí ele devolve-me estes dois valores separados. Quando nós usamos o true aqui dentro, o que vai acontecer é o seguinte: se o valor opcional getAsFloat estiver definido como true, então ele vai devolver um valor do tipo float, isto é, um valor com casas decimais, em que os segundos também são devolvidos. Então reparem na diferença entre os dois valores. Neste caso nós temos aqui o Unix Timestamp e depois
os microsegundos à frente decorridos. E, portanto, se nós tivermos um ciclo, nunca iremos ter exatamente o mesmo valor. Daí a importância da utilização deste tipo de funções para guardar informações dentro de um banco de dados, quando nós queremos registar, por exemplo, a data em que um determinado registro foi alterado, em que foi eliminado ou em que foi criado.